Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 95. A pergunta é a seguinte: de que utilidade é a lei moral a todos os homens? Segue a resposta. A lei moral é de utilidade a todos os homens, para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os a andar conforme a essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Bom, dentre os textos, vejamos o texto de Romanos, capítulo 7, versículo de 1 a 14, melhor dizendo, de 7 a 14, que diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vejamos que Paulo nos fala da lei como algo bom. Nós, pecadores, é que temos o problema em nós. Então, nós precisamos lembrar que Deus nos criou à sua imagem, portanto, virtuosos. O ser humano, ele tem a natureza virtuosa, mas o pecado contaminou. Então, ser imagem de Deus, dentre os elementos dessa imagem está a moral, a moralidade, a lei moral em nós. Está o fato de termos sido feitos virtuosos, imagem de Deus. O pecado, todavia, contaminou tudo. Significa que o homem tem todas as suas faculdades contaminadas pelo pecado. Mas isso não anula a imagem de Deus em nós. Isso a gente sempre insiste, porque o pecado não define o ser humano. A virtude define o ser humano. Por isso que mesmo os pecadores, até um ateu, consegue fazer coisas boas. Um ateu consegue amar, fazer a justiça, agir com bondade, ser paciente. Há uma série de virtudes que nós poderemos ver nos homens, mesmo aqueles que negam a própria existência de Deus. Então, o que acontece é que o homem, marcado pelo pecado, então se tornou incapaz de fazer a vontade do Senhor perfeitamente. Ele até consegue fazer algumas coisas. Se você ensinar a uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo, ela vai conseguir fazer várias coisas. Tem dias que ela vai agir melhor, tem dias que ela vai agir pior, mas ela nunca vai agir 100%, portanto, conforme a vontade do Senhor. Por que ela não vai agir 100% conforme a vontade do Senhor? Por causa do pecado. Então o homem não consegue fazer só o que é bom e justo, e o homem também não consegue ter essa comunhão mais com Deus, como antes da queda tinha. O Deus andava pelo jardim, pela viração do dia, ele passava por lá, havia uma relação. Por que havia uma relação entre o homem e Deus? Porque o homem era puro. O homem, ele não estava ainda na condição de pecador, portanto, podia ter uma relação com Deus santo, justo e bom. Então, o homem, depois da queda, ele nem tem mais a capacidade de fazer só o que é bom,
nem tem a capacidade mais de ter uma comunhão plena com o Senhor, de se relacionar com Deus, sem que haja então uma própria intervenção, a intervenção do próprio Deus. E aí Deus então revela a sua palavra. Deus revela a sua palavra, e a sua palavra revela quem ele é. Uma vez que o homem não consegue mais ter comunhão com Deus, ele precisa que Deus revele quem ele é para que ele saiba quem é Deus. A distância, né? Vamos pensar, você está se comunicando com alguém e esse alguém está bem longe. Como você vai conhecer essa pessoa? Você poderia dizer assim, mas nós conhecemos as pessoas se relacionando com ela, correto? Mas você não está se relacionando com ela no dia a dia. Você não está convivendo com ela no dia a dia. Você não está vendo as atitudes dela no dia a dia. Então como é que você vai conhecer essa pessoa? Só se ela estiver se revelando para você. Se ela estiver contando para você quem ela é. Da mesma forma, Deus, já que não convivemos com Ele, já que Ele não está andando entre o nosso dia a dia, então nós precisamos da revelação de Deus. Então a palavra de Deus revela quem Ele é. Ela também revela o seu plano de salvação, né? Todo aquele projeto redentor que Ele nos deu. E também revela o que Ele quer de nós. E principalmente no que diz respeito à salvação que nós criamos em Jesus como Senhor e Salvador. E aí ela nos revela como alcançar essa graciosa redenção. Mas dentro dessa palavra, ou seja, a palavra de Deus, a Escritura toda é a palavra de Deus. Mas dentro dessa palavra nós temos a lei moral, mais especificamente. Por quê? A Bíblia não é só a lei moral. A Bíblia ela tem também a revelação da história da redenção. A Bíblia vai ter até a lei cerimonial, né? Então a Escritura ela não é composta apenas da lei moral. Mas a lei moral também está na Escritura, ela é revelada na Escritura, que é a palavra de Deus. E a lei moral nos foi dada para algum benefício, né? Benefício, inclusive, que vale a todos os homens, não só aos cristãos, porque essa palavra, ainda que a igreja seja portadora dela, é uma palavra dada à humanidade. A humanidade deve conhecê-la nessa compreensão que a Escritura foi e tem sido traduzida para todas as línguas, porque a palavra de Deus é para a humanidade inteira, né? Todo homem deveria conhecer a Escritura, deve conhecer a Escritura. E essa lei moral, mais especificamente, ela vai nos revelar também algumas coisas de utilidade para todos os homens. A primeira coisa que ela vai nos revelar de utilidade a todos os homens é a santidade de Deus. Ela não vai nos revelar detalhes, não, porque, como disse, a lei moral é uma parte da palavra de Deus. Mas ela vai nos revelar algo sobre Deus importantíssimo, que é a própria santidade de Deus. Quando você lê a lei moral e vê como ela é justa, como ela é pura, como ela é boa, ela nos revela exatamente a pureza, a justiça, a santidade de Deus. Então, você conhece as virtudes de Deus pela própria lei moral, uma vez que ela transmite para nós todos esses valores, né, que Deus tem. Então, portanto, nós passamos a conhecer que Deus é assim. E quando nós imitamos a lei moral, nós estamos imitando as virtudes de Deus, né? Então, a lei moral ela vai nos revelar o caráter de Deus, as virtudes de Deus. Nos revela que estamos diante de um Deus que é santíssimo. E isso, claro, deve nos chamar, primeiro, a temer a Deus, porque, puxa, como Deus é santo, olha o tamanho do padrão, o padrão é muito alto. Como também deve nos chamar a querer obedecer essa lei, porque ela revela o padrão divino. E é aí que ela nos revela quão pecadores nós somos. Ela nos revela quão pecadores nós somos, porque ao tentar imitar, ao tentar fazer aquilo que está escrito na lei moral, por exemplo, não matarás, e Jesus disse que matar não é só ir lá e tirar a vida literalmente, mas o odiar, fazer mal, tratar mal. A maldade humana já é a quebra deste mandamento. Então, a lei moral vai nos revelar, nos mostrar quão pecadores nós somos. Porque o homem tentando cumprir a lei, não consegue cumprir a lei. E ele vai se deparar com um problema. Diz, eu quero cumprir, mas não consigo cumprir.
então ele vê quão pecador ele é. Então a lei moral, ela revela a natureza pecadora do homem. Ela deixa em destaque, né? Mostra quão pecador é o ser humano. E nisso, uma vez que o ser humano é apresentado como pecador pela falta de capacidade de cumprir a lei, ela nos mostra a necessidade do Salvador. Puxa, preciso de ajuda, né? Eu não consigo cumprir a vontade do Senhor, não consigo cumprir a lei de Deus, então eu preciso de ajuda. Então a lei moral, ela vai nos mostrar a santidade de Deus, vai nos mostrar quão pecadores somos pela incapacidade de cumprirmos a lei moral, e vai nos mostrar que precisamos de um Salvador. É claro que ela não vai nos detalhar quem é esse Salvador, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e isso o Evangelho vai fazer. Mas a lei moral mostrará a necessidade desse Salvador, de alguém que nos auxilie. Porque uma vez que o homem se veja pecador, ele sabe que merece ser punido. Então ele precisa de alguma ajuda, de algum auxílio, naturalmente. Então, a lei moral já nos remete, nos conduz à redenção, porque a lei moral nos faz sentir a necessidade dessa redenção. A necessidade de que realmente sejamos justificados, perdoados, por causa da incapacidade de cumprir a lei. Mas também a lei moral nos mostra o tipo de vida que Deus quer. O que Deus quer de nós? Né? Quando perguntado ao profeta Miqueias o que Deus quer, o profeta responde ao homem o que Deus quer de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então, a lei moral, ela nos ensina a vontade do Senhor para nossas vidas. Que nós sejamos bons, que sejamos amáveis, que sejamos puros, que sejamos justos, que sejamos humildes. Tudo isso vamos ver pela lei moral. A lei moral vai nos remeter a todas as virtudes, como nós já falamos, as virtudes divinas. E, portanto, diz o que Deus quer de nós, como nós devemos viver. Ela nos conduz a uma vida em acordo com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E aí a lei moral, ela vai nos ensinar como é essa vontade de Deus, como Deus quer que a gente viva para a sua glória. E a lei moral, ela também é um benefício para a vida social, porque observe, se todos os homens começassem a cumprir a lei moral, pelo menos o máximo possível, tendo em vista a sua incapacidade de cumpri-la perfeitamente, nós teríamos uma vida social melhor. Observe que todos os lugares em que os homens observam a lei moral o máximo possível, como por exemplo, não roubar, não matar. 2 mandamentos de implicações sociais bem evidentes. Se todos os homens cumprem o não roubar e não matar, o que nós vamos ter? Uma sociedade em que as pessoas são guardadas, protegidas. De assassinos, porque não vamos ter, né? Ninguém está ali para matar, para fazer o mal ao outro. Então a gente não tem que estar preocupado com alguém à espreita tentando fazer o mal. E também não nos preocupamos com nossos bens, não vão ser roubados, né? Uma pessoa pode deixar até mesmo sua carteira no chão de uma cidade em que as pessoas estão observando não roubar. Porque a regra básica é, o que não é meu é de alguém. Logo, eu não vou pegar o que não é meu. Se fosse meu, eu saberia que era meu. Então observe que se os homens vão ficando atentos à lei moral, a vida social melhora. Então a lei moral ela também é uma bênção para o bem-estar do homem na sua relação social. E é claro que isso glorifica a Deus, porque todas as vezes que o homem faz aquilo que é bom, aquilo que está na lei moral, ele estará refletindo a glória de Deus, refletindo as virtudes de Deus, porque ele foi feito à imagem de Deus. E a lei moral, então, se mostra muito boa. E isso glorifica aquele que a deu, porque a lei moral é, na verdade, um reflexo da glória, da virtude do próprio Deus. Vamos orar. Seu Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, porque o Senhor nos deu a lei moral para nos conduzir a Cristo, para também nos abençoar em nossas relações sociais. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e receba nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.